o fisioterapeuta, ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que saber muito de uma coisa e um pouco de tudo. Porque quando a gente não trata de um pulmão ou de um coração, a gente trata de um indivíduo. Aí deixa eu interromper, porque senão depois eu me esqueço e aí fico parecendo que eu estou procurando aquilo ali. O HD aqui é 286. Então, o fisioterapeuta ele tem que ser ótimo num assunto ou ótimo numa ciência dentro da fisioterapia, mas bom em tudo. Porque se ele vai fazer uma recuperação respiratória, ele tem que ser ótimo em respiratória, mas tem que ser bom em cardio, porque os dois funcionam juntos. Se ele vai fazer uma recuperação ortopédica, ele tem que ser ótimo em ortopedia, mas tem que ser bom em reumato, porque uma coisa anda próximo da outra. Então, se ele vai ser ótimo no esporte, ele também tem que ser bom em trauma, porque raramente tem um esporte sem trauma. Então, você tem que ser ótimo num assunto, bom em tudo, porque está tudo interligado. E isso é muito complicado, porque você tem que estudar tudo. Outro dia chegaram para mim, professor, o senhor pode fazer alguma coisa para a gente em avaliação? Posso. Fica aí. Aí botei 3 livros, cada livro tem 600 páginas. Como é que a gente pode fazer um negócio desse pequenininho? Não dá para ser pequenininho, porque você tem 3 grandes autores com visões próximas, mas com caminhos diferentes, que a gente tem que conhecer os 3 para ter certeza daquilo que a gente está avaliando, e cada um tem 600 páginas. Então você tem que ser bom em tudo para conseguir ser ótimo em alguma coisa. Eu tenho um padrinho meu e infartou na época que ainda não tinha clínica e acabou indo para uma outra clínica fazer a reabilitação cardíaca. Nisso que ele estava fazendo a reabilitação, apareceu um problema no ombro dele e, por problema no ombro, pararam de trabalhar membro superior. Só que deixaram correndo na esteira, que nem um ratinho lá, corre na esteira, bicicleta. O que aconteceu? Desenvolveu daqui para baixo, daqui para cima, atrofiou, hipotrofiou tudo e tá assim. Então, mas tá reabilitado, o coração dele tá bem. Só que o braço não mexe, o ombro não mexe, fraqueza muscular de membro superior e tudo. Isso, para mim, não é reabilitar. Eu acho que quando a gente pensa em reabilitação, o termo já é muito global, né? Você não é o único profissional que vai fazer a reabilitação do paciente. A gente faz aquela reabilitação física, aquele condicionamento físico para os nossos pacientes na reabilitação cardíaca. Então, ele depende de muitos profissionais e a gente também tem que ver esse indivíduo como funcional. Como é que ele tem que ser funcional? Então, a reabilitação, ele acaba não tendo um protocolo único, tipo, tem que fazer isso com todo mundo. Não, eu tenho que saber quais são os desejos daquele paciente, quais são as queixas daquele paciente. Eu estou com uma paciente que o desejo é voltar a tocar na orquestra sinfônica o piano dela. Então, eu tenho que treinar exercícios com ela como se estivesse tocando piano, tentar fazer a especificidade do exercício para ela. Então, a gente tem diversos casos e entender que o fisioterapeuta, ele trata de pessoas, ele não vai tratar de um joelho. Às vezes o paciente lá um joelho, mas é um pós-infartado. Você tem que saber que, dependendo do exercício que você vai fazer, você tem que tomar cuidado. Ele tem problema de joelho, mas tem insuficiência cardíaca. Você vai fazer trabalho com ele de força deitado. Então, você tem que entender um pouco de tudo, né? Hoje em dia eu estou evitando o máximo me envolver em polêmica, mas eu sou a polêmica em pessoa. Sempre foi assim. Eu não sei se é sorte ou azar, mas sempre fui a polêmica em pessoa. Uma vez eu falei, a fisioterapia não reabilita. Aí foi aquela confusão, muita confusão, quase fui apedrejado. A fisioterapia, ela recupera a cinesiofuncionalidade. Quem faz a reabilitação é a clínica interdisciplinar. Aí entra a fono, entra a TO, entra a nutrição, entra a psicologia, entra a físio, todo mundo junto.
todo mundo junto, tocando uma orquestra afinada, ela vai conseguir reabilitar o paciente. Porque eu não me lembro, em todas as formações que eu já fiz, que não são poucas, até hoje eu estou estudando, eu não sou pesquisador, eu sou estudioso, eu nunca tive uma aula de voz e fala. Então, eu não reabilito voz e fala. Eu reabilito a cinesiofuncionalidade da cabeça e do pescoço e a fono faz a voz e a fala. Eu nunca tive uma aula de deglutição. Eu só tive uma deglutição. Eu não tenho competência para reeducar a deglutição, para reabilitar essa pessoa. Eu sei cabeça e pescoço, agora a deglutição é a fono que vai fazer, junto comigo, o processo de reabilitação desse paciente. Aí isso entra em conflito com um monte de gente, com um monte de coisa que quer fazer tudo, mas não dá para fazer tudo. Agora, todo mundo junto faz tudo. Então, às vezes, o paciente tem uma tendência de comportamento que empaca a nossa evolução. Então, tem que ter um psicólogo ali junto, que vai ajudar a gente no processo de reabilitação. E até dentro da nossa própria formação, né, na nossa própria profissão, quantas vezes eu aqui na reabilitação cardíaca encaminhei para um outro colega que é especialista em outra área para ajudar para reabilitar esse paciente. O paciente está lá com problema no joelho, problema na coluna, eu passo para um especialista, porque eu vou resolver quando o problema é muito, muito simples. Se começar a complicar, encaminho para o especialista e aí vai cuidar e nós vamos trabalhar junto para poder crescer. Então, fora das outras áreas, dentro da própria fisioterapia, a gente tem que saber e reconhecer que tem outros colegas em determinada área sabem mais e que a gente vai pedir ajuda para trabalhar esse paciente. Foi por aí que eu descambei para a área de mais de biomecânica, porque eu estava fazendo a reabilitação cardíaca, cobrado pelo cardio, cobrado pelo cirurgião, cobrado pela família, mas e o joelho? O joelho me impedia da esteira e da bicicleta. E aí o joelho era a prioridade. O joelho tinha que ter sido visto no pré-cirúrgico, mas a cirurgia foi de emergência, então a prioridade é a cardio. Mas como é que eu vou recuperar se o membro inferior, que é o que mais produz esforço, consumo, ele não está conseguindo responder? E o emocional do paciente indo por água abaixo, porque diz, eu não consigo. A pior coisa do mundo é quando um paciente diz, eu não consigo. Ele está assinando o atestado de desistência.